Este foi talvez é provável que seja o maior lema da reforma. Não simplesmente o sola escritura, mas o fato de que todos os reformadores fizeram isso, afirmaram de forma contundente que a escritura é a fonte de toda a autoridade, de tudo que você faz na igreja. Quando Ulrico Zwinglio, no cantão de Zurique, na Suíça, Confederação Suíça, eu vou pedir, o homem santo de Deus, não é por menos que é Ouroverdense, trazendo água aqui, abençoada para nós. Obrigado, Maicon. Quando Zwinglio fez uma reforma na igreja de Zurique, é interessante que na igreja de Zurique tinha vários aparatos de culto e coisas que tiravam a centralidade da mensagem em si, não é nem do culto. E ele removeu, Zwinglio foi, convenhamos, bem radical, ele era um sujeito assim do culto simples. E ele tirou um órgão de tubos, não sei se você conhece o órgão de tubos. Na igreja de Zurique tinha um órgão gigantesco de tubos, e ele mandou tirar aquilo tudo. Eles cantavam um canto gregoriano em latim, e ele efetivou mudanças, de forma que o que se cantasse deveria ser cantado no alemão, que era a língua oficial do cantão de Zurique, na Suíça. Alguns desses cantões são de fala alemã. E isso é interessante. Por que ele fez isso? Centralidade escriturística, de forma que o culto seja racional, inteligível. E a partir de Lutero fez isso, só que de uma forma meio adiada. Ele se envolveu numa controvérsia chamada controvérsia adiaforista. O que Zwinglio fez, ele não fez na Alemanha. Tirar afrescos com anjos, santos, nos vitrais das igrejas e as representações. Zwinglio fez, Lutero não fez. Lutero não rompeu com a missa de imediato. Zwinglio, sim. Então, alguns reformadores eram mais de escritura. Você sabe que a missa é um ressacrifício de Cristo, em termos teológicos. Um protestante, estudioso da Bíblia, ele não vai fazer isso. Conscientemente, não. Porque está radicada a sua mente na Escritura. Então, gente, quando a gente conhece a Bíblia, ela dá para nós mudanças. Você faz um erro teológico, às vezes no culto, inconsciente muitas vezes, mas consciente não. Se você leu a palavra, tomou consciência de que aquilo é um erro, você vai mudar naturalmente, porque a Bíblia é a nossa fonte de convencimento maior, não é mesmo? Então nós vimos hoje que nós somos servos da palavra e devemos nos submeter à sua autoridade, não só na igreja, mas na nossa vida prática. Por exemplo, quando um jovem tem sexo com a sua namorada antes do casamento, às vezes ele faz isso, como no meu caso, que me converti aos 17, a minha relação com a sexualidade era completamente diferente, irmão. Não vou entrar em meandros aqui, mas minha concepção de sexualidade era completamente diferente da que eu tenho, ou da que eu passei a ter depois dos 17 anos, quando entrei na igreja e comecei a namorar. O Maurício é presbiteriano desde antes da fundação do mundo. Tipo assim. Aqui não, companheiro. Se ele começa a ler Levítico, coisas assim que ninguém fala do livro do Pentateuco, né? Você começa a ler o livro de Levítico, você vê que você não come qualquer coisa, embora a gente canta o corinho, né? Não é corinho, é música de desenho animado, que do porquinho você aproveita até o rabinho, o desenho animado. Você lê Levítico, isso você não vai ver lá. Você vai ver, a gente conversa com o reverendo Maurício hoje, Jesus purificou todos os alimentos, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Você pode comer a carninha de porco tranquilo e sereno e dormir sossegado.
se a digestão for boa. Tem esse detalhe, né? O camarão, se você acha que não é consenso comer carne de porco, você não vai ser menos crente se você não comer deixar de comer carne de porco. Você não perde nada. A verdade é essa. Come camarão, que era proibido na lei. Mas tem um princípio no livro de Levítico que é fantástico, gente. Se nós somos servos da palavra, a gente se submete a esses princípios de uma forma maravilhosa, numa boa interpretação. Que é, não comemos qualquer coisa. Você pode comer até aqueles espetinhos de besouro, né, que vende na China, ou de gafanhoto. Eu lembro daquele filme Mar de Fogo, né, que é um filme de uma corrida de cavalos, é um filme antigo. Aí o cara, num dado momento da corrida, ele para com o cavalo e começa a ter uma nuvem de gafanhotos passando por cima dele. Aí ele lembra que uma moça falou para ele assim, olha, é bênção, não é maldição. É uma coisa boa, aproveita. Aí ele olhou para o gafanhoto e falou assim, será? Aí pegou o gafanhoto, comeu e deu para o cavalo dele. E o cavalo comeu tranquilo, mas ele comeu e depois ele refletindo, ele falou assim, tirando as perninhas, o resto é bom. Você pode comer gafanhoto igual o João Batista? Não tem problema nenhum. Algumas coisas na lei eram impuras, mas com a liberação do nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele fez isso? Liberou todos os alimentos para o evangelho chegar na China. Imagina chegar na China com aquele povo comendo aquele tanto de besouro frito. Não ia entrar o evangelho? Aqui no Brasil, ou em tantos outros lugares do mundo desconhecido naquele tempo, o evangelho avança. Mas mesmo assim, o princípio continua. Você não come qualquer coisa. Come. Você escolhe na gôndola, supermercado, o tipo de carne você tem lá o seu predileto. Come e bebe. A mesma coisa, tudo fruto de escolha, de critério. Você não tem sexo de qualquer jeito, e o sexo entre homem e mulher, diz a Bíblia. Está lá no livro de Levítico. Você tem com animal, que é chamado bestialidade, por muitos? Não, está dito lá. Então veja como a palavra de Deus uma fonte de instrução maravilhosa. E voltar para ela na reforma foi um ganho absurdamente maravilhoso. Ter esses radicais sobre a nossa vida e a gente ser servo da palavra. Passando, não temos a força profética de Jesus vindo de manhã, e nem dos apóstolos. Eu lembro da Barra do Jucu, morei no Espírito Santo muito tempo. O cara falava assim, você tem poder, eu tenho mesmo, sou apóstolo. Vai lá para a Barra do Jucu. Sabe aquela zona de 4 metros que bate lá de vez em quando? Fica na beira da praia e diz assim, igual Jesus, tem autoridade dele? Ele deu autoridade à igreja? Deu, perfeitamente. Vai lá para a beira da praia, 2 horas da tarde, que é a hora que o mar bate gostoso, as ondas que batem no seu peito assim com força, e chega diante daquela onda e diz assim, pare! Quando Jesus fez isso? Marcos capítulo 4. Grande tempestade de vento e ondas. E ele disse, pare. E tudo parou. Depois da tempestade vem a ambulância. Ambulância? Ambulância para Jesus. Mas esse falso apóstolo falou, pare, onda da Barra do Jucu. E pá! Capotou, cabelo cheio de areia. Diz, cadê sua autoridade, chefe? Não tem, né? Cristo. Mas isso não significa que não temos a palavra profética hoje. Enfatizei de forma contundente. Jesus e os apóstolos têm. Eles apresentaram, olha, isso é fantástico em termos de espiritualidade. Eles apresentaram a verdade de forma normativa para nós. A gente comumente não diz nos nossos estatutos, ela é regra de fé e prática.
pode deixar ela guiar sua vida. Quem apresentou isso de forma clara e contundente? Jesus. Jesus. Os meneios, os domínios, a frieza dos fariseus e dos intérpretes da lei, Jesus confrontava diretamente. E ele dizia a respeito do princípio sabático, por exemplo, são rigorosos com essas coisas, mas não pode curar uma pessoa no sábado. Uma obra necessária, uma obra de misericórdia. Uma parábola do bom samaritano diz que um sacerdote passa, o morto, o semi-morto está aqui, o que ele faz? O texto é explícito em dizer que ele, dá uma desviadinha e segue de largo, passa de largo. Levita, sacerdote, faz isso com o próximo, quebrando a lei. E Jesus confronta este erro no sábado. Em alguns momentos, ele chega a ser contundente. Se o seu animal cair no buraco, o que você vai fazer? Vai pegar um animal. E o que vale mais? Uma vida de um animal? Perguntar isso hoje é complicado, né? A vida de um animal, de uma onça. Prender, vai preso. Crime inafiançável. Mas você assassina uma pessoa e sai pela porta da frente, dependendo das circunstâncias. É uma inversão terrível, mas a palavra de Deus dá para nós a norma. Deixa a gente controlar o sistema penitenciário para você ver. Esses princípios vão ficar estampados para nós. Passando, não precisamos de profetas especiais. Não. Sabe por quê? O Espírito nos ungiu com a unção, você lembra lá, Isaías 61, o Espírito ungiu o Senhor para pregar boas novas. Ele é ungido, lá de Daniel. Ungido significa Messias, lá para Daniel. Isaías 61 fala desse que foi enviado para libertar os cativos, no contexto pré-cativeiro de Isaías. Isso é espetacular. Ele está anunciando o cativeiro. Nabucodonosor vem, e depois, quando aquele abatimento do cativeiro chegar, ele é esse que resgata o homem do cativeiro. E nós hoje entendemos isso em termos de pecado. Ele nos libertou desse cativeiro da morte. Lutero dizia, né? Esse cativeiro que prende a nossa alma. Nos libertou. E nós hoje somos ungidos com o quê? A unção, como diz 1 João capítulo 2, versículo 20, a unção que vem do santo, com S maiúsculo, como está lá. Versículo 27 fala isso. Que unção é essa? Já que estamos falando de um ministério triplo em termos de profecia, em termos de sacerdócio e em termos de realeza. Todos estes três ofícios, para entrar na sua atividade plena na vida de uma pessoa, ele tinha que receber unção. Você sabe como é que é a unção antiga. Derramava aqui, descia, você lembra do Salmo, descia pela barba de Arão, representando um destes ofícios, e revestia a pessoa totalmente. Isso é fantástico. Para você entender a unção que vem do santo. Que unção que Cristo nos deu? O Espírito Santo, representado por aquele óleo que ungia o sacerdote, o profeta e o rei. Recebemos. O crente, tá? Nasceu de novo, está regenerado, recebeu a unção que vem do santo. E essa unção faz com que esse crente seja alguém ativo na palavra. Eu sei, tem uns na frieza, por isso eu bati na tecla e vou bater de novo. Crentes nascidos de novo, eles têm que entender a palavra profética para ele. A palavra de Deus tem que ser uma mão nas costas, para ele pegar até para a poste, como diz um amigo meu. Pregar sempre, a palavra crescer, como está lá
em Atos capítulo 6, no finalzinho, falando depois da ordenação dos diáconos, os presbíteros se dedicarão à palavra e à oração, e os diáconos farão a misericórdia. Resultado disso, a palavra crescia. Por quê? Unção que vem do santo. Você prega para quem está na repartição pública. Deixa de ser agente secreto de Jesus Cristo. Você prega no meio dos policiais que você trabalha. Você dá testemunho. Uma vez chegando lá em casa, olha para você ver. Eu morei num prédio durante 7 anos, rua Plombagina, em frente ao Colégio Batista, ali no alto da Ponte Nova, lá em Belo Horizonte. Entrava diversas vezes, cruzei com um senhor que chamava seu Maurício. Seu Maurício, uma vez, eu quase mudando, tirando as coisas da mudança, ele virou para mim e falou assim: eu gostaria de conversar com o senhor. Eu falei: uai, seu Maurício, agora que eu estou mudando? Ele disse: eu te observo. Eu disse: lascou, né? Eu te observo, eu vejo como você vive, eu vejo como você fala com seus filhos, eu vejo como você trata a sua mulher, eu vejo como você trata a gente na garagem aqui quando você está saindo. Eu te observo e eu preciso de um conselho seu. Eu falei: que coisa. Nunca conversei com o seu Maurício, ele nunca me deu a oportunidade. E você sabe, nesta questão de ministério da palavra, de usar a palavra profética, Deus traz as ovelhas, as pessoas potenciais para nós. Igual Pedro, você lembra Pedro evangelizando Cornélio? Cornélio, um centurião romano, não estou enganado, oficial romano, mandou chamar Pedro na casa dele para pregar o evangelho para ele. Eu falei: só pode ser Deus. É assim, querido irmão, quando a gente recebe a unção que vem do santo. Passando, temos a palavra profética em nossos lábios, fomos fiéis à escritura, mas não somos profetas no sentido estrito, levantar martelo ou machado, né, do fundo do rio. Tem muita gente dizendo: cada um preste conta de si mesmo, as suas atitudes, ou vai desempenar aquele coxo que está lá no centro, na Praça 7, no Pirulito de Belo Horizonte. Se quiser eu levo. Mas isso não diminui o poder da palavra que nós levamos sobre nós. É a palavra poderosa que cura as pessoas nas nossas igrejas. É a palavra poderosa que transforma nossas vidas, que nos abençoa financeiramente, que provê todas as coisas. Nada está fora desta administração e bênção divina. Sabe por quê? A Bíblia diz, por meio do apóstolo Paulo aos Romanos, que se Deus não poupou o seu único filho, porventura não vos dará com ele, completa para mim, todas as coisas. Eu já falei do acréscimo, das coisas acrescentadas hoje de manhã. Busque em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Agora vem Paulo e diz assim: ele não vos dará todas as coisas, bênçãos de toda sorte, como diz Efésios capítulo 1. É isso. Eu sei, de vez em quando você tem que comer. Lembra dos profetas comendo aquela erva amarga lá? Joga na panela, põe um pouco de farinha. Às vezes privação, às vezes problema de saúde, seu profeta. Nesse sentido aqui. Às vezes servo de Deus, que vive da palavra profética. Às vezes você tem que encarar a enfermidade como Eliseu. Bota profeta, né? Um big de um profeta morreu de quê? Uma enfermidade. Está na escritura. Eliseu? Ah, não. Ou todos, menos ele. Sim, senhor. Nós somos sujeitos a estas coisas. Embora a gente entenda que há desígnio para tudo. E é aquilo que eu te falei. Como Jó. Não temos recebido o bem, vamos receber o mal também. Costela quebrada e clavícula também.
Vamos para hoje? O ofício sacerdotal. Está sincronizado aí? Agora foi. Vamos lá. O ofício sacerdotal de Cristo, primeiro, deve ser considerado por causa da sua finalidade. Pensando no sacerdote. Pensa na unção, lembra? O sacerdote era da tribo de Levi? Os levitas, né? Não é que anda levitando, não. Ele serve, eles são sacerdotes, eles são esses homens do trabalho, monta, desmonta templo. Os levitas eram estes. Os sacerdotes, eles são da linhagem de Arão. E estes da linhagem de Arão, eles têm uma finalidade. Este ofício tem uma finalidade. Qual é? Jesus é um mediador, lê comigo, limpo de toda mancha, que reconcilia Deus conosco por meio da sua santidade. Pensa no ofício sacerdotal do Velho Testamento. O que o sacerdote fazia? Oficiava o sacrifício. Esse é o ofício do sacerdote. Pega Levítico capítulo 4. Você é um pecador, vem ao altar, diante do altar de 4 chifres, imola o animal, pega o sangue com o dedo, põe nos 4 chifres do altar, declara o perdão do pecador, que vem trazer esse animal, como vítima substitutiva. Quem pecou? Foi ele, meu eleito lá. Foi ele, para morrer no lugar dele. Será que tem graça nisso? O Antigo Testamento é só lei? Porque uma vítima que não tem nada a ver com a história, mas é limpa, não tem mancha, não tem doença, é um animal escolhido para aquela finalidade, substitui o pecador lá. Graça pura. Você pecou, quem tinha que morrer é você, e não essa vítima aqui, mas ela vai no seu lugar para você entender que tem uma vítima perfeita que vai fazer isso uma vez por todas. Ele está vindo. Ou para a gente não ser muito assembleado, né? Ele vem. Ele vem. Pode aguardar. Imolou o animal, pegou o sangue, chifre, declara o perdão para o pecador. Mas antes de fazer isso, sabe o que o pecador fazia? Não vou pedir para você vir aqui não, tá? Põe a mão na cabeça do animal e declarava o pecado. O que será que ele ia falar na hora que põe a mão na cabeça do animal? Pecado. Era necessário. Então essa mancha dele, entre aspas, era simbolicamente removida por causa do animal substitutivo. Santo varão, um retorno aqui para nós, para não ficar perdido. Obrigado, Theo. Então veja, texto bíblico. Vamos jogar aí o texto de Hebreus capítulo 7, 26. Você vai ler comigo. Agora nós vamos ler em slow motion. Você vai ler mais devagarzinho para você ir digerindo aos poucos dessa delícia. Vamos lá. Com efeito, nos convinha como este. Está falando de quem? Está falando de quem? Jesus Cristo, sumo sacerdote, como este. O quê? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, santo, feito mais alto que os céus, que não tem. Parou por quê? Necessidade, como sumos sacerdotes, todos, de quê? Oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez, quando a si mesmo se ofereceu. Eu sei, tem muito detalhe aí. Vocês estão querendo digerir isso aos pouquinhos? Vamos lá. Convinha. Nenhuma palavra foi posta sem sentido aqui. Convinha.
era adequado, chegou na plenitude do tempo, a necessidade alta, e Deus fez convergir a vinda de Cristo, a vítima perfeita. Lembra da Páscoa antiga? Israel, olha como é graça. A Páscoa celebrava a saída, a libertação do povo de Deus do Egito. Por meio de quê? Um cordeiro que era comido no seio da família. Aí você diz, mas como assim? Pegava o sangue do cordeiro, passava onde? Nas vergas das portas, das janelas. O anjo da morte passou sobre estas casas marcadas. E aí, de repente, vou contar uma historinha que tinha só naquela época e só eu que sei. 2 hebreus, um duvidoso e um outro bem firme na fé. O duvidoso falou assim: será, rapaz, o anjo da morte vai passar por sobre as nossas casas, vai nos livrar da morte? Cadê esse sangue? O outro, que é um sujeito mais racional, e tem isso em todo lugar, né? Mais racional, mais tipo assim, ele é mais frio, de certo modo. Ele disse assim: ué, mas o profeta Moisés não mandou fazer? Se mandou. Você não está sendo guiado agora por Deus? Não levantou Moisés? Você está na dúvida disso ainda? Será que ele é o nosso tutor mesmo? Vamos. Eu estou com receio quanto a isso. E ele falou assim: confia, homem. Confia, passa como ele mandou passar, e depois vamos ver o que dá. O anjo passou. Qual dos dois foi livrado? Os dois. E o vacilão? Tem gente que acha que vacilão vai ficar para trás, né? Ou esse não entra na salvação. Aquele que é meio duvidoso, que tem dúvida. E dúvida, você sabe, de certo modo é uma coisa boa. E todo mundo tem um pouco de dúvida. Mas o Senhor abençoou os dois. Por quê? Eles confiaram naquilo que tinha sido designado para eles, dito por meio do profeta Moisés. Independente de um estar meio duvidoso e o outro está bem firme. Lição para o duvidoso: bota fé, ou seja firme, confie na palavra profética. Então vem, convinha um sumo sacerdote como este, Cristo. Olha que descrição perfeita de Jesus no texto. Santo, inculpável, põe culpa em Cristo. Em que sentido? Qualquer um, não há culpa nele. Ele foi condenado de forma injusta, sem mácula. Parece a descrição do cordeiro lá da Páscoa, separado dos pecadores, santificado. É esse que não se mistura com pecadores. A gente às vezes considera Jesus bastante humano, ou quando ele vai para a fila do batismo de João Batista e se identifica com o pecador, João, na hora que vê ele lá no final da fila, chegando próximo a ele para ser batizado, ele diz para Jesus: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque João sabe quem é Jesus. O quê? Este separado dos pecadores. Quem é batizado? Raça de víbora. Como é que João falava? Arrependei-vos. Jesus precisa de arrependimento de quê? E ele vem. Isso causa espanto em quem conhece a santidade de Jesus. Perfeita a reação de João Batista. Então ele é totalmente distinto de nós. Lembra de Pedro no barco? Depois de Jesus ter feito tudo na vida dele, ele vê Jesus ao longe e diz assim: afasta de mim porque eu sou impuro, eu sou pecador. Mas, veja, separado, feito mais alto que os céus. Vou te descaracterizar assim comigo, como comigo. Eu sou lá de cima,
Vós sois aqui de baixo. Como assim, Jesus? Nós somos das regiões inferiores da terra. Ele foi enviado, ele desceu para nos subir. Nós somos estes que necessitam da sua intervenção. Ele é dos altos céus. Não tem necessidade, outro detalhe, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias. Pensa na rotina disso. Oferecer sacrifício todo dia, todo sacrifício, toda entrada no Santo dos Santos, toda intervenção do sacerdote em relação ao pecador, ele tinha que fazer purificação por si mesmo antes. Já viu bacia de lavar no templo? Com água, para a purificação dele mesmo. Vestes certas, não podiam expor nada dele, expor só a brancura de Deus. E gente, aquilo era um rito que se ele não cumprisse, morria. Entrava no Santo dos Santos amarrado pelo tornozelo ou pelo meio da cintura. Se caísse morto lá dentro por não cumprir o designativo, ninguém era doido de entrar lá dentro para puxar ele. Puxar pela corda. Ele é este que não faz sacrifício por si, porque não tem pecado, não é como nós. Ele faz depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas. O que você precisa em termos de pagar preço, de sacrifício, fazer hoje? Nada. O que você faz aqui hoje neste culto? Agradece? A gente vai ver daqui a pouco como que a gente participa na segunda parte. A gente participa na palavra profética, pregando a palavra, ministrando, falando de Cristo, pregando o seu poder e da sua obra provedora. Agora a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente participa no sacerdócio, um pouquinho mais. Vai comigo? O ofício sacerdotal ainda requeria purificação do povo, está no texto que a gente acabou de ler, em seu ofício, mas também no próprio sacerdote. Aqueles são feitos sacerdotes, como é que está o texto aí? Hebreus 7, 24, 25, em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. No entanto, este, porque continua para sempre. Preste atenção neste detalhe. Sumos sacerdotes antigos morriam, seu ofício cessava, tinha que ordenar outro, tinha que ungir outro, e tantos e tantos e tantos. Este não. Cristo, o que acontece com ele? Ele continua para sempre. Depois que Cristo foi assunto aos céus, está diante do trono da graça de Deus. A Bíblia está dizendo que ele tem o seu sacerdócio imutável. Gente, isso é uma coisa para hoje. Pecou hoje, irmão? Quantos pecados? Não sei, pastor. Começa pelos pensamentos. Quantos pensamentos errados? Um bocado, pastor. Bastante. Quantas conjecturas na mente? Malícia. Pensamento impróprio. Vai juntando essas coisas todas. E veja que ele continua no seu sacerdócio imutável. O que um sacerdote faz? Intervém em favor do pecador que está ali. De mim e de você. Imutavelmente. Você não gosta de rotina, você não gosta disso daqui. E ele faz todo dia, na nossa perspectiva de terra aqui. Ele faz para sempre, eternamente. Enquanto necessitarmos de purificação, ele o fará por nós. Isso é para dar glória a Deus, irmão. Hein? O que vale mais que isso? Por isso também pode salvar. Olha isso aqui para fechar esse bloco. Totalmente os que por ele são
se chegam a Deus. Você chegou a Deus por meio de quem? Não adianta. O arminiano, nessa hora, ele escorrega. Ou ele muda de convicção. Ele vai dizer assim: foi Cristo que me levou. Está aqui. Por meio de quem? Sem falar de João 14, versos 16, 17. Ou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tantos textos, e esse é axiomático. Ninguém se chega a Deus se não for por Cristo. Ele é capaz de salvá-los totalmente. Isso é fantástico, irmão. Não há reserva, não tem gaveta que não abra e que esteja em trevas, não há pecado escondido, não há recôndito, não há daqueles que a gente, sabe, coloca em um cantinho do coração. Esse Deus não mexe. Limpa tudo, purifica tudo, santifica tudo, ou não santifica nada. A limpeza dessa casa é total. E a gente tem que bendizer a Deus por isso. A gente que joga sujeira de vez em quando, ainda somos pecadores. Mas a limpeza, olha que coisa mais maravilhosa ainda, continua. A santificação continua a nos limpar. E Jesus diz assim: a palavra que vos tenho dito, essa vos tem limpado. E limpa todo dia. Lê a palavra para você ver. Limpa, purifica, muda a mente, muda pensamento imundo, tira tudo, porque Ele está a interceder. Eu grifei o interceder ali para você, para ficar bem marcado. Ele intercede por você. Irmão, eu como intercessor simples e pecador, eu sou um servo de Cristo, né? Procuro copiar o seu exemplo. Não falei que eu oro nome por nome das minhas ovelhas? Constantemente começo 4 horas e vou orando. Não sei os detalhes dos seus pecados, nem mesmo os pecados todos. Sei possibilidades de erro, porque eu os conheço já faz tempo. Eu oro por isso, mas não conheço o coração de ninguém. Jesus conhece? Totalmente. Mas totalmente. Então não acha que tem gaveta escondida que Ele não vai entrar, ou vai mexer. Intercede sabendo. Intercede não como eu, sabe? Eu faço isso 1, 2 vezes por mês. Ele faz sempre, constantemente, nome, se eu, um limitado, oro nome por nome. Cristo faz o que com suas ovelhas? As conhece todas, totalmente, intercede por elas. Nada, o pastor falou, não tem área estanque na vida da gente, não, que Deus não governa. A gente vai ver amanhã, né? Na realeza, tem área que Deus não governa na sua vida, não. Ele intercede por tudo, e todo o seu poder abarca qualquer área da sua vida. Quebrou, caiu, machucou, isso é até comercial, né? Quebrou, caiu, machucou, está previsto, tem desígnio. Se tem para Cristo, tem para você também. Vamos aqui? Ou seja, sua intercessão é perfeita, assim como a sua profecia. Igualmente, Ele nos fez instrumentos dessa purificação de outras pessoas. Agora vai entrar você. Como você participa, para isso não ficar uma coisa... Já é maravilhoso só em Cristo nós contemplarmos o seu sacerdócio, este ofício de Cristo. O outro slide. Vamos participando do sacerdócio. O sacerdócio de Cristo não só torna o Pai favorável a nós, favorável a mim, pecador, lembra da Bíblia? Mas também nos admite a participação de tão grande honra. Apocalipse 1,6, veja. E nos constituiu, lê comigo, reino, sacerdotes.
para o seu Deus e Pai. Nos constituiu. Você entrou com essa limitação que você tem. Homens e mulheres, meninos conscientes que participam já servindo ao Senhor, numa idade racional, ativos na obra do Senhor, participantes da Igreja de Cristo, todos nós, os idosos, nós participamos, servimos. A realeza a gente fala amanhã, reino. Hoje, sacerdotes, vai comigo? Oferecemos a Deus nossas vidas. Como você participa? Primeiro, oferecemos nossas vidas como? Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o culto racional. O texto que você conhece, Romanos 12. Você se oferece? Veio aqui hoje com esse espírito voluntário, dedicou o louvor. Olha, tem previsão com o louvor. Oferecemos a Deus sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Eis sacerdote de Deus, servindo a Cristo. Nós somos, como é que eu diria? Nós somos estes comissionados, servimos com Cristo, subsacerdotes. Que privilégio, irmão! Oferecer a vida. Você oferece a vida e oferece o bolso também? Como é que está aí essa questão? Você acha que você é dono até tomar o prejuízo de um golpe, né, de 23 mil? 23, pastor? É. Aí alguém perguntou para mim assim: como é que o senhor deve ter ficado mal para valer, né? Eu falei: não. Se eu ficasse mal, perdendo 23 mil, eu seria como ladrão, que não dorme enquanto não faz o mal para ninguém, roubar os outros. É claro, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Ainda mais quando é amealhado, sob trabalho e esforço. Foi trabalho. Mas você acha que eu vou perder meu sono por causa disso? Ou como disse uma amiga, nossa, você deve ter ficado branco, né? Na hora que viu que tinha feito o depósito daquele site errado, e aquele cara tinha te fraudado. Eu falei, confesso que eu fiquei assim em silêncio, dentro da agência bancária. Mas não me emociono como eu me emocionei por outras coisas mais importantes. Hoje aqui não. Dinheiro a gente conquista de novo, irmão. Não falei que eu ganhei os 10 mil na compra do outro? Desse pretinho que está aqui fora? Querido irmão, é a provisão divina. É a provisão divina. Oferece tudo. Você é mordomo. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, e os que nela habitam. É você. Deu, perdeu, lembra de Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o seu nome. Segue assim. Sacrifício de louvor. Oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus, estão no Salmo 51, 17. Quais são? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Vou ilustrar para você. Coração compungido e contrito, quebrantado. Não só cante, não. Cante em verdade, porque você adora em espírito. E em verdade tem que ser com a postura certa, no coração. Tá? Quebrantamento é aqui. Quando Deus vê que você está prostrado de joelhos. É assim. Mais participação. E ainda, o ofício sacerdotal requeria intercessão e direção. Olha o texto de 1 Samuel, para nos instruir hoje como sacerdotes, à luz de Samuel. Lê comigo. Longe de mim que eu peque
para ensaio está mais ou menos. Não tomou café antes de vir? A janta é depois, né? Vamos comigo? Põe força nessa voz. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel, no momento de escolha errada de Saul, um rei segundo os homens, todo mundo ficava daqui para baixo de Saul. Vistoso. Lembra da armadura dele que puseram em cima de Davi? Parece aquele desenho do Pateta, né? Com o Pateta dentro da armadura, aí fica rodando dentro da armadura assim. A armadura de Saul para Davi não serve. Não são estas habilidades que Deus quer. Um homem vistoso, um homem que seduz pela imagem, seduz pela forma, pela aparência, como disse Samuel, como disse Deus para Samuel quando ele foi na casa de Jessé para ungir Davi. Irmão, Samuel diz: não deixarei de orar por vós. O que faz um sacerdote? Aí fazemos eu e você, orar por vós. Pastor, você ora pelo conselho? Eu oro pelos meus, constantemente. Os presbíteros, eu tenho uma relação com eles assim, muito amorosa, muito mesmo. Oro constantemente por eles. A última vez foi domingo passado, a gente foi renovar o nosso compromisso de permanência na Cidade Nova. E eles disseram assim para mim: pastor, o que o senhor nos diz? Eu disse: pode dizer primeiro, o senhor quer permanecer aqui? E eu disse: quero. Nós queremos também. E vamos seguir juntos. Aí o Josué, um amigo mais velho, falou assim: por mim o senhor morre aqui. Eu não estou pensando em morrer ainda. Oro sempre por eles, pela liderança aqui de Samuel. Tem gente que erra gravemente com a gente. Tem gente que persegue a gente, às vezes nos concílios, às vezes na igreja, fala uma coisa que não cai bem e cai como uma coisa terrível. O que você faz? Se vinga como um mundano? Não. A gente ora e com isso põe brasa na cabeça e vai orando até nos erros mais graves. E também ensina, veja na sequência: participamos mesmo não sendo iguais a Samuel. Ninguém é, né? Samuel tinha os 3 ofícios uma pessoa só: profeta, sacerdote. Lembra que Saul prestou o sacrifício que ele deveria fazer? E era de certo modo um rei, porque não tinha rei. Vai ter depois dele Saul, e depois os que vêm na sequência, que você conhece na Bíblia. Até então, quem cuidava desses aspectos oficiais? Ele. Interessante isso, né? Não falei isso ontem, ou hoje de manhã. Estou falando agora para vocês. Os patriarcas tinham isso. Abraão era profeta, Gênesis 20. Abraão era rei, topou com alguns reis certa vez e disse: pode vir. E ele era um rei só. E ele suplantou todos na força do Senhor. Ele era um chefe de um reino que não tinha terra, até Deus fazer ele colocar o pé na terra prometida, comprando o campo dos siquemitas para enterrar sua mulher. Tem um grande pregador que ele diz assim: para que foi deixar? Ali ele pôs o pé na terra santa e nunca mais saiu. E começou Deus a construir um reino que tem terra e vai expandir para o mundo inteiro, o reino de Cristo.
Ele não é o pai das promessas? E Gálatas 3,16 diz que o herdeiro dele é um só, que é Cristo, que vai consumar aquele reino de areia, incontáveis grãos e estrelas. E tem muita estrela para, não é, o presbítero? Tem muita estrela para aparecer ainda. Tem muito grão de areia para você contar ainda para chegar nesse reino que começou com Abraão pondo o pezinho lá naquele lugar para sepultamento da sua esposa. Dali ele começou a dominar tudo. Para que foram deixar? Então veja, irmão, participe mesmo como, não sendo igual a Samuel, intercedendo e ensinando pelas pessoas a guardarem tudo o que Cristo nos ordenou. Duas advertências mais pesadas, tipo espada na sua costela. Preste atenção nelas. Não se faça um intercessor exclusivo. Há um reino de sacerdotes junto com você. Eu orei pela cura de uma menina de câncer uma vez, e Deus curou lá em Cariacica. Aí eu me senti empoderado, sabe? Câncer? Você que orou? Sim, senhor. E Deus curou. Aí fui para o Verde, fui orar para uma moça lá e nada. Mas eu não fiquei remoendo igualzinho na Copa de 94, não. Com enceradeira, né? Rodando em cima do problema, não. Falei, Deus tem disso. Às vezes ouve as nossas orações, e às vezes ouve a do outro, e às vezes o outro é um jovem e até uma criança, para te humilhar, para você não ficar todo gabola. Tem uma igreja junto com você, neste ofício sacerdotal, que nós temos de interceder pelas pessoas. Não somos mediadores, tá? Não somos mediadores, mas participamos da salvação das pessoas.